Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. A louca da casa tá solta, hein? Esse é o nosso episódio, Ariane! Toca aí! Aê! Chegamos ao momento mais esperado. Sim. Rapaz, vitória! Mas antes de começarmos esse episódio, vamos falar dessa mesa maravilhosa. Padaria Master Pão sempre patrocinando a gente com o melhor. Patrocinando e caprichando, né? Vamos combinar, isso aqui, né? olha, é rabanada, muito, nem, né? nem é Natal, mas a rabanada... Já é Natal na Magazine. Se começar essa música, já é Natal. Então já é Natal, gente, já é Natal. O que foi, mulher? Não, Magazine. É porque eu não vou ficar fazendo propaganda de Não, graça. Já é Natal na Master Pão. A gente agora vai lá pra frente fazer esse jingle de Natal. Oh, meu Deus do céu. Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, gente, sempre com a melhor qualidade. Gente, vocês não têm noção, é porque vocês não podem sentir o sabor, entendeu? Preço bom, qualidade e ótimo atendimento. Procura o Fábio e a Elisa lá, que vocês vão adorar. Falando nisso, essa semana foi aniversário de quem? Do Fábio. Ah, Então, que maravilha, Fábio, aqui, parabéns. Deus abençoe muitíssimo. Agora eu tô assim, dando parabéns pra todo mundo. Isso. A Xuxa mandava beijo, eu dou parabéns. Isso aí. Pronto. Entendeu? Quer que mande um parabéns pra alguém, pra da família? Deixa lá nos comentários da gente, que a gente vai estar sempre assim, um salve, um alô, um muito obrigado. Isso aí. Nesse estúdio maravilhoso que nos recebe pra tentar controlar a louca da casa, o estúdio Realize. Gente, Estúdio Realize aqui no Cadima Shopping, último andar. Vem para você também gravar seu podcast, sua aula, fazer sua consultoria, deixar suas imagens respectivas para o futuro, seus pensamentos, suas obras de arte. Sei lá, vem gravar. A gente começou aqui como um teste. Fizemos um piloto. Isso. Desse piloto já tem quase 36 canetinhas, entendeu? Porque foram vários pilotinhos assim. Foram e 47. Olha, o profissionalismo está com eles. A gente só tem à disposição. Eles que dão o áudio, a luz, Sim. o vídeo, entendeu? Toda essa infraestrutura é do Estúdio Realize. Que Então, a gente precisa, né? exatamente. Qualidade, som, garantia e profissionalismo é onde, Grazi? É aqui no Realize, gente. Já que a Acolhida gente... também. Né? A gente não pode deixar de falar de... Outra coisa, falando de Estúdio Realize, mas já coligado, a gente também tem que lembrar do nosso paizão. Quem é o paizão? Hugo Dutra. Hugo DutraCast, outro podcast daqui também do Estúdio Realize. Gente, consultoria financeira, tudo que você precisa saber sobre economia para um futuro próximo, porque todos nós vamos envelhecer um dia e precisamos envelhecer bem, de todas as formas, porque remédio é caro, me desculpa. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que fazer a faixa etária do tudo. Na maior idade, na melhor idade, a gente gasta mais com remédio. Então, assim, quer ter uma aposentadoria, um seguro de vida legal, qualquer coisa, começa a planejar o seu futuro financeiro a partir de agora. Sim. Você que está com dinheirinho sobrando, não sabe onde investir, procura o Hugo, você vai gostar bastante. Isso aí. E agora é com você, dona Grazi. Ainda não. Não. Esqueci de outra coisa. Poxa, minha cabeça hoje está péssima. Família. Não. Um ano de podcast. Ah! O que nós temos nesse ano, dona Graziele? Agora gente, sim! Temos o Kairós para Mulheres Mariá, que vai ser realizado 4 de outubro na Casa dos Pobres. Faça sua inscrição no link da nossa bio e participe. Oração, adoração, Santa Missa, louvor, pregações sensacionais com as pregadoras maravilhosas que vão vir. As convidadas estão demais. E a gente vai começar a soltar uns spoilerzinhos dos mimozinhos que vão ter durante o encontro. Que a gente fala de outras coisas, mas autocuidado vai rolar também, entendeu? Então, faça a sua inscrição pro Mariá, gente. Eu tenho uma pergunta para você que ainda não se inscreveu. E eu vou fazer para você. Além disso, quem cuida de quem cuida? É verdade. Se a gente não se cuidar, a gente não pode cuidar de ninguém. Então, reserve um tempo para você se cuidar. Corpo, alma, espírito, tudo. A gente vai estar trabalhando tudo emocional nesse avivamento. Então, gente, não fica de fora dessa. E olha, forma de pagamento. Pix, cartão de crédito, cartão de débito. A gente faz até aquelas... Como é que fazia antigamente?
Promissória. Promissória. A gente aceita galinha. A gente aceita ovo. A gente aceita artigo religioso. A gente aceita tudo. O importante é que você vá. Não se impeça de ir para receber esse dia de cuidado. Isso aí, gente. Agora... Agora sim, Grazi. Pois Agora é. sim. Oi, família. Nesse dia aqui, recebendo a Josiara Souza, que é amiga de longa data. Ó, a primeira pessoa que eu entrevistei na vida e assustei ela foi Josiara. Por quê? Porque eu arregalei um olhão pra ela no negócio que ela falou, que ela começou a rir. Isso foi parar até na formatura, gente. Então, assim, a primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi ela. Ela também tinha pouco tempo de formação, né? Isso. Pouco tempo que ela estava recém-formada psicóloga, né? E assim, Josiara tem uma trajetória muito legal, muito interessante, muito bonita dentro desse ramo da psicologia, né? De cuidar de outras pessoas, assim podemos dizer. E nesse café com saúde mental, com esse tema, né? Gente, como é que cuida da louca da casa, Josiara? Explica aí. Olá, muito obrigada pelo convite. Olá. Né? Então, estar aqui é um momento muito especial. E eu também recordava, né, dessa nossa primeira entrevista. Ninguém esquece, ninguém Ninguém esquece. esquece, né? E, de fato, estar aqui com vocês hoje é muito, muito gratificante, né? E eu agradeço mais uma vez. Né? Então, cuidar da louca da casa, né? Não somente a nossa imaginação, mas a nossa mente, né? É primordial, então, que nós possamos estar aqui nesse momento, né? De abertura e nesse momento de conhecimento, né? Para que nós possamos entender, porque se a gente não conhece, como que a gente cuida? É verdade. Então, Cuida. É verdade. E a gente começa, assim, a refletir. Eu falei assim, gente, vai ser quase que um mini atendimento terapêutico, assim, uma mini sessão, uma mini consulta pra gente, né? Que a gente Depois ela precisa solta o diagnóstico um pra gente. bocadinho- aí é a parte difícil de ouvir. O diagnóstico é difícil de ouvir. Nesse caso aqui é bem difícil de diagnosticar e de ouvir o resultado. Amiga, Oi. a minha terapeuta já pediu pra fazer meditação. Então, Então, você, por favor. E ela pediu mesmo. Você falando aqui, né? Antes, gente, a gente chegou muito agitado, porque assim... Enfim, né? Aí, Josiara parou assim... Vamos meditar, vamos respirar um pouquinho? Vou fazer um negócio com vocês. Se gente tinha que filmar antes, os bastidores. A gente fala de Sim. autocuidado. A moça já cuidou de nós antes de começar o muito Paranauê. obrigada. E foi importantíssimo. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é diferente. Ainda existe muito obstáculo para cuidado da saúde mental? Ainda existe esse paradigma, essas coisas que impedem a pessoa de buscar ajuda? sim, infelizmente ainda existe muito obstáculo. Apesar de que hoje nós temos uma quantidade de pessoas muito maior buscando o autocuidado, o autoconhecimento, né? A quebra do preconceito diminuiu, né? Bastante esse processo, mas infelizmente ainda tem uma dificuldade pela acessibilidade, né? De algumas pessoas. Existe ainda também o preconceito, mas se nós formos olhar, cerca de somente 10 a 15% da população mundial cuida da saúde mental. Mundial? Informações Caraca, é muito pouco, velho. informações necessárias para a gente saber. Cerca de 15%, 20% no máximo Gente, eu tô Meu chocada. da população mundial. Essas informações são da OMS. Meu Eu tô Deus. chocada. Ou seja, muito oficial. Não, e parado para pensar assim, se a gente parar para pensar, saúde mental tá ligada justamente com índices de depressão, suicídio, essas paradas todas. O Felca soltou um videozinho essa semana que fala que em 3 minutos 45 pessoas se matam por dia. Sim, Aí você pensa assim, gente, o cuidado, o autocuidado pode... É a prevenção para chegar a esse ato tão limite do limite do limite, o supremo do supremo, né? Porque assim, Autoextermínio. é o autoextermínio, exatamente. Eu ia usar essa palavra, mas eu não sabia se ia ficar bonito, entendeu? Porque isso não é um assunto bonito de ser falado, mas é necessário. exatamente. Exatamente. Só que, veja, as pessoas têm aquela visão assim, se a gente fala, vai aumentar, vai dificultar, vai trazer problemas. E aí a gente não fala. Não,
tem que se falar. Tem que se falar com Tem que se falar, Boa. tem que ser cuidado. Até porque a saúde mental, ela não vem somente para a prevenção de transtornos, de doença, mas ela fala do bem-estar geral. Ah, isso é muito importante. A saúde mental, ela fala do dia a dia, ela fala de movimentos de família, de movimentos de relacionamentos sociais, ela fala, né, do cuidado que você vai ter com cada detalhe da sua vida. É verdade. A saúde mental é o bem-estar. A gente Gostei confunde dessa muitas frase. vezes. Saúde Gostei mental é o muito. bem-estar. Muito. Porque realmente não é só um transtorno. Você não vai no psicólogo ou no psiquiatra porque você está com um transtorno. Por que você não vai lá para se cuidar? Sim, exatamente. As pessoas pensam que procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, é somente quando a pessoa está já no limite do limite do limite. Sim. E aí, quando as pessoas falam assim, ai, mas eu queria me conhecer. Ué, mas você não se conhece? Não. Não. A maioria das pessoas não se conhece. Sim. Caraca. A maioria das pessoas não sabe nem mesmo qual é a comida favorita. O que gostam, né? Quer ver uma coisa? Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita É. preto. Preto. A sua? Branco. Branco. Por que preto e branco? Por que preto? Por que branco? Branco. Aí, eu acho que... Eu acho que tudo fica mais bonito no escuro. Ok. E Você aí, já olhou o céu à noite? É lindo. Comigo E- é o oposto. Eu gosto da claridade, daquela impressão de que tá tudo limpo, tá tudo... pois é. E aí, vejam, olha como que a gente percebe a diferença, né? É individual. Vou até beliscar, gente. É individual. E, Também. né? E às vezes a pessoa fala assim, eu não sei de que cor que eu gosto. E aí, eu acho que... Mas quando você pergunta por quê, nem sempre todo mundo tem essa clareza. Eu acho que à noite tudo fica mais bonito. Olha o céu, como é que fica lindo. Eu gosto de tudo mais limpo, fica tudo claro, tudo iluminado. Vocês têm um pouco dessa definição. Vocês conseguem perceber isso. Só que a maioria das pessoas não consegue entender o que está por trás. Muito tempo de terapia. Muito Pronto, já está no processo do autoconhecimento, então isso já facilita muito. Agora, quantas pessoas não passam por isso? Se você me fizesse essa pergunta há 5 anos atrás, eu não saberia te responder. Talvez eu falasse verde porque eu fico bem. Tipo assim, pum, sabe? Uma coisa tão supérflua. Sim. Entendeu? Caraca, surreal. E é do simples. E a gente precisa entender que o conhecer-se começa do simples. A gente nasce dentro de uma realidade que a nossa família já vem com expectativas. A mãe descobre que está grávida. Sim. E aí começa assim, vai ser menino? Vai ser menina? Ai, como é que vai ser? Como é que é o cabelo? Como é que, né? Aí todo mundo já começa até, às vezes, projetar o futuro daquela criança, né? Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser jogador de futebol, vai ser professora, vai ser dentista, aí a criança já nasce, né, com essa aura familiar e tá tudo bem, né? Isso é importante porque vem ali no contexto aonde aquela criança chegou. Ou, às vezes, não chega nessa expectativa. Porque muitas pessoas não foram planejadas, não foram desejadas, né? Chegam aí no mundo de uma maneira totalmente diferente. E a pessoa também precisa, né, se colocar nesse mundo dessa maneira. A gente toca aí numa coisa muito importante. Porque, assim, os traumas da infância, né? Os traumas da base ali parental, do abandono, do não cuidado, sabe? De se sentir abandonado, mesmo sendo cuidado por alguém. Mas eu fui abandonado pelo meu pai ou pela minha mãe. Sim. Não tive a presença, talvez, de um ou dos dois. Né? Essa semana, eu venho tendo a oportunidade de ter tipo uma roda de conversa com dependentes químicos. Sim. E, assim, eles... essa semana eu lembrei muito, e quando eu terminei a conversa com 3, eu saí de lá, eu vim assim, Senhor... Cuida. Porque são traumas, são aquela dor de alma. Lembra que o Padre Lício falou semana passada? A dor de alma, sabe? Teve um que ele chorava e chorava. Mas por quê? Porque, assim, doía para ele lembrar de toda a trajetória da vida dele. Doía lembrar de toda a trajetória. E eu falei, Senhor, quantos que tem por aí igual essa pessoa? Aí, às vezes, entra para uma vida de vício,
né? E outras coisas mais, mas a gente não sabe o que tem por trás daquela pessoa, por trás daquele ser humano que está ali, que não recebeu, assim, o mínimo, Sim. entendeu? E o mais interessante de você falar isso é que, assim, quando a gente fala de trauma de infância, a gente tem que lembrar que são todos os tipos de trauma, né? Mas existem certos traumas que eles ficam enraizados, assim, de uma forma que, mesmo com tratamento por muito tempo, a pessoa ainda carrega aquilo por vários e vários anos sequentes, né? A coisa. Não, e aí o que a gente precisa entender é que, assim, de fato, né, os traumas precisam ser tratados, mas eles fizeram parte daquela história, daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela sempre vai olhar para o passado dela, aquela história vai estar ali. Não é apagar, né? Não tem vai uma apagar. borracha que vai apagar. Não existe nada que apague aquilo que aconteceu. Então, por isso que é necessário que, dentro do processo terapêutico, dentro do autocuidado, a pessoa aprenda a ressignificar, né, aquilo que foi vivido. Por quê? Porque fez parte daquela história, trouxe a pessoa até o presente, e é a partir daquele momento presente que a pessoa vai conseguir pensar como é que ela vai chegar num futuro. Então, é uma vivência do hoje. Olhar para trás, ressignificar, viver o hoje e seguir em frente. Porque a gente não tem como apagar. Sim. Nossa. E isso é... Vou falar por mim. É muito sério, Não, muito vou falar profundo. por mim. Vou falar por mim uma coisa assim que a gente tem um costume de o povo brasileiro, né, com a nossa linguajar maravilhoso, com as nossas lorotinhas do dia a dia, assim, já passou. Pera aí. É só eu que tô sentindo. É verdade. Mas não. Já tá curado, já. Pera lá. Sou eu que tô sentindo. Sim. Respeito meu eu. Se fosse você nessa situação, como você... Eu faço muito disso com os meus amigos. Quando eles vêm com alguma coisinha assim pro meu lado, eu... Se fosse você nessa situação, como é que você agiria? Não dá pra medir. Não. E às vezes também a gente precisa do ouvido. Sim. Né? Porque, assim, às vezes a gente tende a conversar, talvez, com um amigo, com alguém da família. E sempre tem... você transmite e alguém te dá uma opinião. E, às vezes, aquela opinião não é a melhor opinião. Né? E buscar um profissional... eu lembro muito da irmã, que foi minha terapeuta por um período. Ela me ouvia muito. Ela ouvia. E aí, num determinado momento, ela me aconselhava. Mas sempre dentro daquilo ali que ela ouviu pacientemente. Às vezes, a gente também tem essa falta de ouvido para o outro. Né? Às vezes, quando a gente fala em questão de suicídio, muitas pessoas chegam a esse lugar porque elas não foram ouvidas. Não teve quem escutasse aquelas pessoas. Às vezes falta muito isso, né? A terapia do ouvido, né? Sim. E não somente do ouvido e do olhar. Sim. Porque as pessoas hoje já não se olham mais. Sim. Né? Essa troca, o encontro. Hoje é muito mais fácil você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Sim. Né? Você não faz uma chamada, você não liga, mas você pega, manda uma mensagem. Ou então você manda um áudio. A pessoa sente confortada. Lembrou de mim. Mas nada substitui essa presença. É O estar junto. É verdade. Né? O abraço, o dar a mão. Ou, às vezes, se você não tem a possibilidade do abraçar, do dar a mão, mas você estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, e você ter essa capacidade dessa troca. Né? É aquele olhar que faz você rir, ou, às vezes, aquele olhar que te dá um conforto, aquele olhar que te acolhe. Porque uma das nossas primeiras formas de ouvir é o olhar. Porque você começa a perceber como a pessoa está a partir da forma que você vê. Se você não olha para o outro, Se você não vê, como é que se vai você enxergar? não vê... E aí, o escutar vem posteriormente. A escuta vem, ela vai acontecer. Só que muitas vezes a pessoa não fala. São gestos.
Caraca. Muitas vezes ela não vai falar. Ela está dentro de casa, você está dentro do mesmo ambiente, você está dentro do mesmo ambiente de trabalho. A pessoa fala com você que está tudo bem. A pessoa trabalha com você o dia inteiro, a pessoa, né, conversa com você algumas coisas específicas, mas você não olhou para ela. O tudo bem dela pode ser uma mentira e para você tá tudo bem. Mas quem é que vai chegar para você e vai dizer assim, oi, bom dia, tudo bem? No meio da rua, no seu ambiente de trabalho, vai dizer assim, não, eu não estou bem. Né? Aí, né? A intimidade. Acho que nenhuma intimidade, né? Para chegar Tem pra uma ponto. intimidade, mas as pessoas hoje, elas não vão fazer isso. Por quê? A sociedade não é íntima. Não, Sim. A sociedade Né? não está preparada pós tudo bem, para ouvir uma resposta. Se você parar pra pensar na rua, quando a pessoa, você tá encontrando um serzinho, né? Você tá indo e eu tô vindo, aquela coisa toda. Tudo bem, tchau. Já passou, assim. Já tá um no início da Alberto Brown e outro já tá lá no final da praça. E Depois acabou. a gente se fala. Nunca isso. mais. É assim verdade, mesmo. é verdade. Isso. E aí, se você não tem essa proximidade, né? Claro, nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo uma era altamente tecnológica, né? Um movimento totalmente diferenciado das realidades que nós vivíamos até então, mas eu entendo que não é o que deve nos privar de sermos quem nós devemos ser, humanos. Com certeza. É porque, assim, a gente não pode substituir tudo por tecnologia, né? Eu estava conversando esses dias com a minha psicóloga, ela falou assim, você acredita que, assim, tem gente procurando o IA para fazer tratamento psicólogo? Eu olhei para a cara e falei assim, você tá de sacanagem. Ela, não, é verdade. É verdade. Então, assim, por favor, ela... Né, das coisas que a gente estava conversando, ela falou assim, posso te pedir um favor? Conta tudo para mim, eu sou sua psicóloga, eu tô aqui para isso. Sim. O IA não vai te ajudar como eu posso te ajudar. E as pessoas estão fugindo para esse mundo da tecnologia para suprir carências, suprir necessidades, suprir aconselhamentos, essas coisas. Eu fiquei chocada quando ela me falou. E ela falou assim, olha, o índice tem aumentado. Tá? Gradativamente e velozmente. Velozmente. Isso dá medo. Dá medo, porque assim, as pessoas não querem mais ter contato com o próximo, né? Outras pessoas. Agora, como é que você vai cumprir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo se você não tem contato com o próximo? Você não tem contato com o próximo e aí você acaba também não tendo contato consigo mesmo. Exatamente. Por quê? O que a IA vai te devolver? Nada. A IA vai te devolver ali uma teoria, uma junção de Resposta teoria, pronta. respostas específicas, mas não algo direcionado a você, na sua individualidade, na sua particularidade, em algumas questões humanas, próprias, únicas. Gente, a gente tem que largar Pausa dramática. Não, eu tô aqui pensando, a gente tem que largar o celular e fazer aquelas brincadeiras dos anos 80 que a gente fazia na rua. Anos 80, 90, que é pique pega, queimada, Sim, pular amarelinha. corda, amarelinha. Pique E voltar a ter bandeira. esses contatos Sim. assim, sabe? Sim. E até um jogo de tabuleiro. Sim. Um jogo de tabuleiro. Vai montar um quebra-cabeças. Contar histórias. Sim, Contar histórias. é verdade. Voltar aos primórdios, né? Não que a tecnologia não esteja junto, né? Porque o acesso à informação é importante. Mas, assim, até quando, né? Essa madrugada, graças a um pequeno vontade de não dormir, eu estava vendo... Não, tô evitando. O Meta ontem lançou um óculos com realidade virtual. Tipo assim, você no óculos, você tá gravando, vendo, ele vai ser como se fosse o lugar do celular no futuro, né? Sim. Aí, tipo assim, e um monte de gente postando, já quero. Eu falei assim, gente, daqui a pouco as pessoas não estão nem se olhando. Você falando isso, me veio isso na mente, porque assim, daqui a pouco as pessoas não estão nem se olhando. Eu vou estar aqui conversando com você, vendo Instagram, Facebook, o contatinho do outro, uma matéria em tal lugar, um vídeo de tal coisa, e você crente que eu tô conversando com você, e na verdade eu nem tô. Não tô nem aqui. Mas a gente não precisa ir longe. Quantas vezes a gente está dentro de casa, sentado, conversando, cada um com o celular, Sim. e as pessoas conversando, mas cada um com o seu celular na mão. Será que as pessoas estão de fato conversando? E aí, quando você vai ver, um está jogando, um está nas redes sociais, o outro está editando foto, mexendo com alguma coisa, vendo um Reels. E às vezes aquilo que está do assunto mesmo
tá aqui, no superficial. Sim. Tá na Já primeira foi. camada só, né? Já foi há muito tempo. Eu lembrei dessa semana, eu tive com uma amiga que é influencer, social media. Ela tava falando comigo, né? Eu tenho umas coisas pra editar, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela ia ter que ficar com um filho no carro, esperando o outro filho, que ia demorar mais ou menos uns 40 minutos ainda. Aí uma amiga nossa falou com ela assim, mas edita no carro. Aí ela falou assim, não, porque eu acabei de pegar o menor na escola. Se eu fizer isso, como que ele vai se sentir? Passou o dia inteiro longe de mim. Sim. Eu já vou sentar no celular. Não vou fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, nossa, realmente, assim, por mais que, assim, eu sempre tive envolvida com questão de comunicação, dessas coisas todas e tal, o meu trabalho era muito focado nisso, e hoje em dia com a questão do podcast, com edição e tudo mais, também acaba sendo, mas assim, se eu não tenho algo assim que eu tenha que fazer no celular, eu não me prendo ao celular. Sim. Se eu não tenho, eu não tenho que estar ali. Eu não tenho mais aquele costume de ficar ali jogando joguinho, de ficar, às vezes eu vejo conteúdos e tudo mais, mas eu não tenho esse foco total no celular. Eu evito ao máximo. Sim. Porque rompe um bom tempo de relacionamento humano, né? Exato. Quer ver o que me mata? Às vezes eu tô no jardim, fazendo alguma coisa lá embaixo, no quintal ou na horta, né? Aí Essa mulher é um tatu, gente. É um tatu. Aí, de repente, eu só recebo uma ligação. Bernardo. Ô, mãe, cadê você? Dentro de casa. Ele tá na sala. Aí eu desligo o celular, vai botar a cara no sol, meu filho. Vai pegar uma vitamina. Acorda pra vida que o tempo tá passando, você tá aí branquelo que só vai pegar um sol, vai virar gente. Aí esses dias, né, ele aprontou uma aqui, gente. Mãe sofre, tá? Mãe precisa de psicólogo por causa disso. Aprontou uma vez assim, sem celular, sem computador, sem videogame. Capinei o jardim todinho. Você tem que tirar os matinhos tudo. Pô, mãe, tá de sacanagem, né? Eu falei assim, eu quero que você limpe o cachorro, cuide do jardim, mexa na horta. Aí ele, no final do dia, assim, botei ele pra trabalhar, mas trabalhou muito aquele dia. No final do dia ele falou assim, cara, mãe, como é que eu fiz coisa hoje? Eu falei assim, sabe por que você fez tanta coisa? Você esqueceu de ser abençoado aqui, ó. Você deixou pra lá, você foi viver. E foi um dia que a gente mais conversou, que a gente mais brincou, mais riu, mais tudo, porque ele não ficou preso naquilo. E assim, os nossos adolescentes, a gente tá perdendo eles para isso aqui. Sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que vigiar. Porque a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos, mas um exemplo positivo, um exemplo de vida, né? Porque eles são o futuro da sociedade, tá, galera? E o que você fez com seu filho? Deu uma dosezinha de saúde mental para ele. Foi uma dosezinha naquele dia de saúde mental. Foi. E ele falou assim, poxa, nossa, como que eu fiz tanta coisa agora? A grande questão é, será que isso tem uma manutenção? Diária. Né? É preciso ter uma manutenção. Sim, diária. Porque a gente não pode... faz um dia, mas nos outros não. 364 não. Exatamente. E aí, não funciona. Sim. A saúde mental tem que ser cuidada todos os dias. Todos os É momentos. igual físico. Você não vai lá pra academia? Né? Vai pra academia, cuida. Né? O que tá cuidando, indo pra academia, tá cuidando de uma parte. Sim. Né? Porque o ser humano, ele é inteiro. Né? Eu sou logoterapeuta, né? E na logoterapia, o Viktor Frankl, ele fala exatamente o seguinte, o ser humano, ele é biopsiconoético. Né? Ele tem alguns aspectos que precisam ser cuidados. Então, ele tem que cuidar do biológico. Então, vai lá para academia, vai tomar um remédio quando necessário, vai se alimentar bem. Que café da manhã é esse, minha gente? Que café da manhã é esse? Né? Aí, vai se alimentar bem, vai se hidratar, vai pegar um solzinho, vai cuidar do corpo, vai cuidar das emoções,
no psicológico, vai cuidar daquilo que sente, daquilo que pensa, de vários processos, mas também tem que cuidar do seu lado noético, do seu lado espiritual, mas não somente da religiosidade. Quando o Frankl ele fala do espiritual, ele fala do noético, que ele fala daquilo que é mais profundo, daquilo que é autotranscendente no ser humano. E a religiosidade, no caso, a fé está dentro desse noético, a arte, né, a música, os processos de aprofundamento, né, a pintura, né, aquilo que a gente vai aprofundando e entendendo. O humor, gente, tem coisa mais autotranscendente do que o humor. Né? Claro que o humor saudável, né? Você saber rir dos seus próprios erros, você saber brincar com o outro, você sem cuidar, diminuir ninguém. sem diminuir ninguém, né? Então você vai reencontrando sentido para várias coisas. Então se você não consegue cuidar do todo, é como uma cadeira que está faltando um pé. Uma hora cai. Uma hora ela vai cair, porque você fica se equilibrando tanto, que começa a desestruturar, arrebenta o outro lado e você vai pro chão. Caraca. Então, é necessário que a gente consiga ter esse contato e cuidado com o todo. Porque não adianta você cuidar só do físico, mas o psicológico e o noético e o espiritual estão largados. Ou você cuida só... Vamos só para a arte, minha gente. A gente não precisa cuidar do corpo. Cuidar do corpo para quê? Não. Aí, quando você vai ver, tá destruído. Nós somos inteiros. O ser humano é um todo. E se você não cuida desse todo, vai ter uma hora que vai pesar. É a nossa casa, né? Exato. Mas se a gente parar para pensar, né, é muito falado pelos santos, nós somos templos do Espírito Santo. Então, assim, como é que a gente cuida de um templo? A gente tem zelo, né? Sim. A gente precisa começar a ter mais zelo pela casa, que é a casa de Deus. O nosso corpo é templo e morada, né? Nós somos escolhidos, separados, né? Sonhados desde o ventre de nossa mãe. Independente de história, gente, volto a repetir. Passado todo mundo tem, entendeu? Passado foi triste, vai para um psicólogo, começa a tratar, que funcionou comigo. Não, mas não é choque de realidade ou Tramontina corte a seco, não. Mas é porque, assim, a gente tem que sair da síndrome de Gabriela. A gente tem que começar a pedir ajuda. A gente tem que começar a expor os nossos pensamentos. A gente tem que começar a pedir. Sozinho eu não consigo. Você me ajuda? Sim. Até porque se você não pede ajuda, como você vai receber ajuda? Exatamente. Sim. Exatamente. A pessoa tá lá estourando e tipo assim, pô, você não tá bem. Realmente, você teve momento de amigos meus olharem pra mim e falar assim, terapia não tá em dia, né? Aí eu olhar pra cara dela, não. Fugir da psicóloga. De vez em quando ela faz. Fugir da psicóloga. Aí eu falei assim, pode voltar. A pessoa na hora olha pra mim, pode voltar. Se você não voltar, eu vou pegar o telefone, o contato dela e vou te levar. Eu disse, não, fica tranquilo. Mas assim, seria muito bom que as pessoas fizessem com o psicólogo igual fazem com a academia. Tirar aquela foto assim, tá pago. Ia ser muito bom. A campanha. Vamos. Porque, tipo assim, seria muito bom uma perspectiva, tipo assim, pessoas mais e mais se cuidando e cuidando daqui, ó. Sim. Eu tenho uma avó de 86 anos que ela fala assim todo dia, vó, como é que a senhora tá? Ai, minha filha, tô bem não. Tô tonta, tô isso, tô aquilo. Aí eu comecei a carregar ela pro Pilates comigo. Porque a única coisa que eu posso fazer hoje é Pilates, então assim, vou pro Pilates. Sou pilateira agora. Chega no Pilates, vovó. Pá, 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 pá. Bota o pé no chão, bota a mão no pé. Só que ela não bota o dedinho, ela bota a palma da mão. Eu não chego na canela. Ó, a dona Cleusa dando um banho Dona aí. Olha. Aí, sabe o que eu já percebi? Que a mente dela, assim, são 86 anos, é uma outra realidade, uma outra perspectiva, uma vida sofrida, mas assim, por nunca ter tratado a mente, os pensamentos, a cabeça dela do não estou bem já criou uma realidade na vida Sim. dela. Obstáculos, impedimentos. Minha avó não vai na rua sozinha com medo de cair. Entendeu? Tudo tem que ter um apoio, uma ajuda. Então, assim, coisas que geraram traumas e viraram verdades na vida dela. E não é por mal, é porque não se cuidou conforme tinha que ter cuidado. Do bem-estar, do que você falou lá no começo. E, assim, como a gente precisa quebrar esses paradigmas. A gente precisa falar que, gente, a saúde mental, ela é a chave para tudo. Sim.
É um cuidado especializado, né? A gente começa a colocar, a gente começa a abrir aquele monte de caixinhas que estão aqui e a desvendar, né? O que tem em cada caixinha e a gente vai se aprofundando ali e vai passando para esse autoconhecimento, né? Exato. Porque a gente precisa. E quando a gente fala de saúde mental, às vezes fica muito assim, a questão da depressão, da ansiedade, mas existem outras realidades que estão ficando hoje em dia um pouco mais latentes, né? Sim. E aí, meu povo? Vocês estão se observando, estão reparando aí o que está passando aí na louquinha da casa? Porque não é fácil, não. A minha louca já pediu dispensa. A segunda louca já tá entrando. Acho que aqui tá acompanhando. Menina, eu tô aqui só pensando, caraca. Não, a minha louca bateu pino aí uns tempos atrás. Assim, é muito complicado, né? Porque assim, a gente vai falar de tudo. E uma outra coisa, até que a gente falava com o Padre Lício, e acho muito importante trazer aqui. Você falou um ponto que é essa questão da fé, né? Da espiritualidade. Gente, nem tudo é falta de fé, falta de espiritualidade, não. Também vamos começar a quebrar paradigmas do tipo assim, olha, a pessoa tentou isso, tentou aquilo. Não, às vezes é porque ela estava sofrendo. Sim. O sofrimento emocional, né? Ele toca em vários aspectos da vida. Porque às vezes o sofrimento emocional ele começa porque a pessoa teve um problema de saúde físico. Um problema de saúde físico. Um adoecimento físico. Sabemos. Se ele começa por ali, né? Ele começa por ali e aí interfere no psíquico. Só que aí a pessoa vai, cuida do físico. Só que o psíquico não foi cuidado. E aí a coisa vai degringolando. Porque a pessoa vai continuando vivendo e a vida continua seguindo. E aquele psíquico que não foi cuidado, ele continua dando gatilho. E as pessoas falam muito, né? Isso deu gatilho em mim, né? Essa determinada situação me deu gatilho. Mas você cuidou da situação? Você não cortou o gatilho. Você não cortou o gatilho, você não cuidou do gatilho. Mas eu fiquei assim porque eu tive um problema tal, num momento tal, mas eu resolvi aquele problema. Mas você não cuidou da outra parte. Aí Exatamente. A pessoa fala assim, mas você está precisando rezar. Ótimo. Você vai rezar porque a oração, a fé ajuda, faz parte, é necessário, é fundamental. Só que você tem que cuidar da parte que é preciso ser cuidada. Você precisa de ajuda especializada. Né? Se você não tem a ajuda, da mesma maneira que se você não for para o médico tratar, né, da coluna, se não for tratar do pé, se não for tratar da glicose, não vai resolver. Você não vai ao açougueiro para tratar da sua coluna, você vai ao ortopedista. Exatamente. Então, assim, é ajuda especializada para determinada coisa, para determinada situação. E ótimo quando a gente consegue estar com tudo equilibrado. Né? Fazer a associação das coisas. Foi no médico, foi no psicólogo ou no psiquiatra, se for necessário. Vai para a igreja, vai rezar, procura um padre, procura uma orientação espiritual, faz as suas orações em casa. Você está equilibrado. Sim. Né? Claro que às vezes para poder chegar nesse equilíbrio leva um tempo, tem um processo. Não é de um dia para o outro, não é, né? Pensando, eu falei, no estalo. Quem está pleno afinal? Quem está pleno afinal? Totalmente pleno, Senhor. Né? Acho que a plenitude é a nossa busca, né? Constante. Né? Eu acho que nós só vamos chegar a essa plenitude no nosso último momento, no nosso último encontro com a vida. A nossa realização final, né? É verdade. Deixaram umas perguntas para você aqui. Eu ia falar isso para você. Botei uma caixinha lá. Pergunte para a nossa convidada no Instagram. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. É porque agora a pessoa aqui... Enquanto a Arielle acha, eu posso tocar num assunto que eu acho legal. Você, durante muito tempo, né, não sei se ainda atua, você acompanhou essa questão do vocacional, né? No seminário, com aqueles que se sentem chamados ao sacerdócio. Sim. Né? Como que é, Jussiara, essa questão da atuação do psicólogo nesse processo de acompanhamento vocacional? Porque é uma decisão muito séria, é um sim para sempre. Então, você tem que
realmente está muito ali preparado, né? Então, atualmente eu não estou mais atuando, né? Foram 13 anos, né, atuando na orientação vocacional, né, para aqueles que gostariam de ingressar ao seminário, e também com alguns seminaristas também, né? Sim. Então, é de fato um processo de você ajudar primeiro que a pessoa se encontre e se entenda. Porque, veja, até para que a pessoa possa ter a visão clara da própria vocação, ela tem que ter a visão clara de si. Sim. Né? Porque muitas vezes a pessoa pode ter a clareza, mas como é que vai aceitar? Como é que vai dar uma resposta? Como vai dar um sim se ela não tem a clareza de si própria? De algumas limitações, de algumas capacidades, né? De vários movimentos que precisa viver. Então, o que acontece? Né? Como que funciona? Funciona partindo desse movimento. Né? Quem é você? Ou quem sou eu? Né? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer, né, em vários momentos, para que a pessoa possa dizer, quem sou eu? E aí a pessoa muitas vezes começa assim, né? Eu sou filho de fulano, nasci em tal cidade, gosto de tal cor, faço determinada coisa. Ok, você me deu a sua certidão de nascimento, né? Seu CEP, seu CPF, seu endereço, mas quem é você? Né? Então, assim, a gente precisa começar dentro de todo o processo vocacional, né? Ou orientação profissional. E isso vale também, vejam, isso vale também não só para aqueles que buscam a vocação religiosa, mas também, né, uma orientação profissional, pessoal, particular. Né? Se você consegue entender quem é você, sim, você começa a partir do seguinte: para que eu quero orientar minha vida? Sim. Qual é o sentido da minha vida? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas motivações? Como eu vou dar conta das dificuldades? Como eu vou dar conta daquilo que eu sou pedido? Porque a vida chama todos os dias. Eu sou capaz de lidar com problemas X, Y, Z? Né? Eu tenho a minha estrutura emocional, mental, cuidada, trabalhada para poder lidar com isso? Como está a minha afetividade? Isso aí é um ponto diante importante. De todo o processo. A afetividade é um ponto importantíssimo. Até mesmo para o matrimônio. Sim. Porque você passa de uma realidade de uma pessoa solteira para uma pessoa que tem um enlace. Sim. Né? E esse enlace é você ir para uma casa diferente, com uma pessoa diferente, viver uma vida diferente daquela que você viveu até ali. Isso. E vem os filhos, aí que o negócio muda mesmo. Exatamente. Agora, você usou uma expressão que agora, não sei se vocês entendem ou conhecem, mas quando uma pessoa ela se casa, ela sai do estado de solteiro para o estado de casado. Agora, você tem essa percepção do que essa palavra solteiro quer dizer? Não. A palavra mesmo? Ela fala exatamente de só inteiro. Do tipo, eu sou inteiro para entrar num relacionamento. As pessoas têm a ideia de que a outra pessoa tem que completar e cobrir aquilo que está faltando. E para que um relacionamento, ou não somente um relacionamento afetivo, mas um relacionamento religioso, que nós podemos dizer isso de uma vocação, né, como uma entrega religiosa, para que isso possa estar adequado e a pessoa possa viver integralmente, ela precisa estar inteira naquilo que ela vai abraçar. Se ela está partida, ferida pela metade, esperando que o outro vai completar, lascou. Gente. Aí eu vou falar meus bordões religiosos. Só se ama aquilo que se conhece. Às vezes a gente não se ama porque a gente não se conhece, né? Exato. A gente precisa se conhecer mais. Sim. E uma outra coisa também que assim eu lembrei aqui agora, porque quando a gente casa, a gente são mudanças diferentes. A gente casa, depois a gente tem filhos. Sim. É uma outra realidade. E assim, eu teve momentos da minha maternidade que eu me peguei esquecendo quem eu sou. Perdi minha identidade total. Ainda tô aí procurando. E eu lembro de um dia que eu fui... quando eu era solteira, assim, sempre fui muito engajada na igreja e tudo mais. Aí um dia, tem pouco tempo, uma amiga de longa data foi casar.
chamou eu e os meninos. A gente tinha uma banda quando éramos todos solteiros, só inteiros. Tínhamos uma banda e ela chamou a gente para cantar no casamento dela. Os ensaios, aquilo tudo ali mexeu muito comigo, porque tocou num lugar meu, muito meu. E eu lembro que um dia um deles foi me levar em casa. Eu falei assim: eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu sou essa pessoa aqui. Eu mudei muitas coisas e tudo mais, mas a minha essência tá aqui, ó. Sim. Entendeu? Porque às vezes a gente se perde pelo caminho. A gente deixa de lado um pouco quem a gente é. Nesse processo de cuidar do outro. A gente abre mão da gente mesmo para cuidar, né? E aí a gente se perde. É uma questão muito séria essa, que eu vou usar minha vozinha, porque, assim, é muito complexo. É muito complexo. Não, quando a gente fala de maternidade, a gente quer também entregar muito para os nossos filhos coisas que nós não recebemos. Sim. 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 Então, assim, a gente quer quebrar ciclos, a gente quer fazer muitas coisas. A gente quer botar aquele super mulher maravilha. Mami. Quer dar conta de tudo. Super né? nani, não, super mami. E por muitas vezes a gente esquece de se olhar, se amar e se respeitar. Sim. A gente não se respeita, a gente se mutila diariamente para pegar e caber em contextos de outros. Entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e tenho refletido muito, né? Falava esses dias com o Diego, né? Que assim, a gente tem que ser herói dos nossos filhos. Como é que a gente vai ser herói dos nossos filhos? Sendo de verdade. Para ser herói dos seus filhos, você tem que ser de verdade. Essa aqui é a questão. Exatamente. Se você não é de verdade, se você não é quem você é, como é que você vai ser? Aí você fala assim, eu me esqueci. Se você esqueceu de si mesmo, para quem que esse filho vai olhar? Sim. Ele vai olhar para uma faceta que não é você. E quando você falava da arte, né? Na minha... Isso dói. Ué, mas é verdade. Na mesa... Bata. Na mesa da minha cozinha, porque assim, eu adoro ficar na mesa da cozinha. Para mim, o melhor lugar da casa é a mesa da cozinha. Perto de tudo, tô vendo a entrada, tô vendo o quintal. Eu botei Pra mim também, a mesa é excelente. Assim, com as coisas, assim, tipo essa rabanada. Com as coisas, os negócios, aquelas... Eu olho tanta coisa bonita na mesa. E eu botei eu botei uma prancheta, né? Porque eu falava assim para Deus, às vezes eu não sei como expressar tudo que tá aqui dentro. Eu não sei como expressar tudo que tá aqui dentro. E assim, eu aprendi que uma das minhas formas mais sinceras de oração é através da arte. É através do desenho, é através da pintura, no qual, se um dia eu tô muito triste, muito abalada, muito mexida, os meus desenhos vão sair pretos. Uhum. Vão ser cores obscuras. Mas no dia que eu tô muito feliz, muito radiante, vão ser cores extremamente vibrantes, claras, essas coisas assim. E eu fico assim pensando, né, como é que às vezes a gente fala assim, mas eu não sei rezar, mas eu não sei expor, eu não sei, eu não sei passar para fora o que está aqui dentro. Você já se permitiu fazer diferente dos outros? Uhum. Nem todo mundo sabe se expressar da mesma forma, nem todo mundo sabe colocar os sentimentos para fora do mesmo jeito. Porque foi uma coisa que você falou, cada um é um, né? Sim. Cada um é um. E assim, se expressa. Tem gente que canta muito bem através da melodia, tá colocando sentimento para fora. Gente, eu vou cantar, vocês vão ficar. Fala sério. Aí o que eu fiz? Palhaçada, hein? Olha a palhaçada. Mas assim, esse ponto de vista de você falar e abrir esse leque, né? Sim. Cada um tem a sua forma de expressar suas coisas. E num trabalho psicológico, você também vai desvendando o seu paciente, né? Uhum. Nessa questão de como poder absorver dele o que é necessário. Sim. É claro que nós temos as técnicas, que são técnicas próprias, né, de cada linha terapêutica. Uhum. Né? E aquelas técnicas, elas precisam ser usadas da maneira correta, da maneira adequada. Entretanto, aquela técnica, ela é adaptada de acordo com cada indivíduo, de acordo com cada pessoa, de acordo com cada ser pessoa. E, né, com algumas circunstâncias que você vai observando. Né? Então, assim, tem momentos que eu vou chegar para o meu paciente e vou falar assim, olha,
Você precisa ver um filme X. Você precisa ler um livro. Você vai sentar e você vai pintar, né? Você vai desenhar. Ou então você vai me trazer o que você costuma fazer no seu dia a dia. Porque muitas vezes é aquilo que, na maioria das vezes, é aquilo que o paciente traz para nós. Né? E aí ele vai me dizer, olha, eu tenho o hábito de fazer determinada coisa, eu tenho o hobby X, eu tenho o hobby Y, ou eu não faço nada. E aí você vai trabalhando, a gente vai desvendando, entendendo, compreendendo os caminhos. Eu digo para os meus pacientes que eu caminho junto com eles. Né? E em alguns momentos dessa caminhada, a gente vai descobrindo as facetas e os momentos específicos de cada um. Né? E a criatividade nos ajuda muito nisso. Né? Então, é preciso ser criativo, porque o ser humano está o tempo todo em mudança, em desenvolvimento, em processo. Então, né, se você fica estático, você não vai conseguir desenvolver nada naquela pessoa. Porque o vir a ser da pessoa está na potencialidade. É como um grãozinho de feijão. Se o grão de feijão está dentro do pacote, ele continua sendo grão de feijão. Se o grão de feijão vai para a panela, ele vira um alimento. Bom. Se o grão de feijão ele vai para a terra, ele vira uma planta que vai dar outros grãos de feijão. Além de ser também uma planta que vai ajudar aí no ar, né, no oxigênio. Só que aí cada pessoa tem uma potencialidade. Se a gente não consegue observar a potencialidade daquela pessoa para poder desenvolver, Já era. já era. Então, a técnica, ela é fundamental, porém, ela precisa ser trabalhada para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela realidade. E é por aí que a gente funciona. Ó. Rapaz. Você falando dessa questão da arte, uma coisa boba que eu reparei em mim, aí a gente vai vindo nesse processo de autoconhecimento. Eu sempre gostei de cantar, né? Mas assim, eu sempre fui muito de ter o meu momento de cantar no chuveiro. De fechar a porta do meu quarto, estar ali no meu banheiro e cantar, e cantar. E eu fui reparando que eu fui parando de fazer isso. Eu fui parando, fui me emudecendo, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu preciso voltar a cantar no chuveiro. Nem que seja no chuveiro. Porque é uma coisa que faz parte de mim. Mas que tá ali... Aí eu fui notando como que eu tava apática. Sim. Entendeu? Porque eu não conseguia nem mais cantar no chuveiro. Que é uma coisa que acho que quase todo mundo faz. Em algum momento você cantarola alguma coisa no chuveiro. E eu não conseguia nem mais isso. E aí eu fui vendo que o quadro estava crítico. O bagulho ficou louco. Ficou. E aí, nossas perguntas, Givônica? Esqueci. Dê dicas para isolar a sobrecarga de trabalho e melhorar a saúde mental. Ó, gente, para vocês verem que ela vai responder mesmo. Eu vou vir aqui. Poxa, Rios, isto não, gente. É um postzinho só, pelo amor de Deus. Pessoa da tecnologia. Manda bala. Então, as dicas específicas são: primeiro, organize o seu tempo. Porque se você não organizar o seu tempo, tudo vai ficar numa sobrecarga. Depois, escolha prioridades. O que é preciso ser feito primeiro? Né? Porque se a gente quer fazer tudo junto, não vai dar certo. Então, você escolheu uma coisa de cada vez, começa, termina, dá prioridade. Se é uma coisa que não dá para você terminar, faça até onde é possível, até onde é necessário. E depois você dá andamento em outra coisa. Não adianta ficar, começa uma coisa, começa outra e deixa tudo solto. E acho que uma das coisas fundamentais, olhe para você mesma. Veja o que aquilo que você está fazendo representa para você. Qual é o sentido daquilo que você está fazendo. Okay. Perfeito. Rapaz! Que espetáculo. Salvar aqui, né? Para não perder isso daqui. Meu Deus do céu. Tem mais algum? Não, agora eu vou perguntar. Manda bala. Manda bala.
É uma pergunta que eu já fiz até para o Padre Lício. Eu vou manter essa linha de pergunta para todas as pessoas que eu acho muito importante. Quando começar a buscar um psicólogo? No primeiro momento em que você se entende por gente. Amém, Jesus, obrigado. Mas você era uma criança, precisa de terapia? Muitas vezes sim. Porque hoje nós vemos, inclusive, por mais que as pessoas achem que não seja possível, mas nós vemos crianças de 3, 4 anos já entrando em estado depressivo. Infelizmente, a nossa infância está sendo muito sobrecarregada. Bebês, hoje, de 2 aninhos, já dormem com o dedinho, com o movimento de touch no celular. Algumas mães já têm filmado o filhote dormindo com o dedinho funcionando com o touch do celular. Só que aí, aquela criança que precisaria desenvolver outras tarefas, outros aspectos, o processo do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento emocional, está se perdendo. Mas isso já vem há algum tempo, por quê? Nossa realidade de trabalho, nossa realidade profissional, dos pais, da família, né, hoje é uma sobrecarga muito grande. Então, né, nem sempre os pais conseguem estar totalmente presentes. Né? Claro que ninguém vai ficar 24 horas o tempo todo. Né? Às vezes a mãe precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dela mesma, o pai precisa desse processo, né? As pessoas que estão em volta, a rede de apoio. Né? Então, o que a gente precisa é aprender a olhar aquela criança. Ela está sendo uma criança que brinca, ela está sendo uma criança que está se desenvolvendo adequadamente. Tem algum processo que eu estou achando aqui um pouquinho estranho. A interação social familiar é uma interação social saudável. Né? Então, desde o momento em que você consegue perceber que tem alguma coisa que não está legal, é o momento de começar a tratar, é o momento de começar a cuidar. Por isso que eu repito, a saúde mental não está falando sobre o transtorno ou a doença mental, está falando sobre o bem-estar num todo. Você falar isso, acho muito importante. Eu levei o Bernardo para o psicólogo quando ele tinha de 5 para 6 anos. Aí todo mundo falou assim, nossa, levou cedo, por quê? Do nada ele começou a apresentar uns quadros, assim, que nunca foi quadro da nossa casa, ele ficou um pouco agressivo. E depois, assim, a gente veio a descobrir o problema, né? Era um problema até no colégio, enfim. E, assim, fez 1 ano e meio de acompanhamento com a psicóloga. E a psicóloga, cara, o seu filho, ele é demais. Ele não é isso que ele está passando. Ele só está passando isso porque é a armadura que ele vestiu para se proteger. Mas não é isso. Então, assim, às vezes a gente acha que os nossos filhos estão estranhos. A gente também tem que ter um olhar sadio, maternal e paternal, de falar assim, cara, não tá legal. Vamos conversar com a tia, vamos ali, vamos... Porque, assim, gente, eu acho com convicção, tá? Porque eu tive essa experiência dentro de casa com o meu filho. Buscar ajuda nunca é demais. Ainda mais quando a profissional ela tá ali disposta a alinhar os pensamentos da criança com aquilo que ela é de verdade. Sabe? Senão a gente deixa a criança crescer com um pensamento distorcido sobre quem ela é. Sim. Né? O meu filho ele tem 13 anos, ele já é maior do que eu. Bernardo ele tem 1,80, muitos... Bom. Né? E tipo assim, eu sempre criei ele para ser o protetor, não para ser o agressor, porque eu acho que o mundo já tá muito agressivo para você partir. E assim, chegou num dado momento que eu olhei para a cara dele, eu tava vendo ele um pouco estourado, falei assim, que isso? Aí esses dias atrás ele falou assim, aconteceu uma situação e eu virei para ele e falei assim, filho, pode ficar tranquilo. Eu sei que eu te eduquei e você não vai fazer isso. Aí ele falou assim, ele começou a chorar e falou assim, mãe, ainda bem que você me conhece, porque eu jamais faria isso. Dos professores mandar mensagem, olha, Bernardo se meteu numa confusão. Aí o que ele fez? Ele foi proteger Beltrano, que estava apanhando no colégio, acabou tomando um pedala Robinho diferenciado. Entendeu? Então, assim, os professores... Acredito. Teve uma vez que... Então, assim, por quê? Porque lá atrás, quando eu precisei desarmar ele do que estava acontecendo e precisei fazer ele expor
também. Porque criança também tem essa de não vão acreditar em mim, não isso, não aquilo. Então se escondem, se ostram e criam carapuças que não são delas. Assim como nós, né, gente? Gente, vamos combinar, né? vamos combinar a gente fazer a mesma coisa, né? Então, assim... Então, eu acho muito importante, assim, o ser humano ter esse olhar de cuidado, de zelo, de pensar assim, poxa, eu não sou assim. Eu preciso de ajuda. Eu Exato. preciso de ajuda. Nessas horas eu lembro, sabe de quem? Vocês vão rir da minha cara agora. Sandy. Lembro da Sandy, sabe por quê? Assim, você pensa, né? Sempre foi popstar, né? Filha de popstar e popstar, junto com o irmão dela. Então, assim, pensa a realidade, né? Sim. Dessas crianças. Mas ela sempre fala uma coisa, até mesmo hoje em dia, com seus 40 e poucos, ela fala sempre da terapia. Ela fala que a terapia é essencial na vida dela, que se a terapeuta der alta para ela, ela vai dizer, não, senhora, não, senhora, eu não aceito, porque realmente é fundamental. E eu fico pensando assim, cara, às vezes a gente olha para a vida da pessoa e pensa, perfeita a vida da pessoa. Mas ela até hoje tem essa necessidade, ela entende que ela precisa manter a saúde mental dela ali em dia. Precisa de terapia. E a saúde mental, né, ela precisa ser cuidada não só para quem tem ali uma vida perfeita, entre aspas, aparentemente perfeita, mas por todos. Sim. Porque, na verdade, né, nós vivemos num mundo onde todos nós estamos interligados. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos ligados a qualquer pessoa do mundo, ou melhor, separados de qualquer pessoa do mundo, simplesmente por 8 pessoas. 8 pessoas? 8 pessoas te separa de qualquer pessoa do outro lado do mundo. Você conhece um amigo, que conhece um amigo, que tem um primo, que tem um parente, que conhece aquela outra pessoa que está do outro lado do mundo. Caraca, velho. São 8 pessoas que nos separam da outra pessoa. 8. Preciso conhecer mais 8 pessoas. Cada vez mais conhecendo gente. E, veja, a gente pensa assim, lá do outro lado do mundo o que eu faço aqui não modifica. Pode modificar, sim. Aquela É pessoa uma vem ação com influência. simples. É uma ação muito simples do que você faz. E se a gente for observar, claro, a gente tem a nossa ancestralidade, né? Nós temos aqui as nossas realidades sociais, as nossas realidades culturais, né? Se você for pesquisar, se você for olhar muito bem, você acaba sendo parente de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo que você nunca viu. É verdade. Sim. Então, é o momento da gente poder entender que o cuidar de si é também cuidar do outro. É verdade. Nossa. Cara, eu nunca sabia, jamais saberia que eu tô a 8 pessoas de distância de outra pessoa. De outra pessoa, tipo assim, de qualquer lugar. Gente, Sim. atravessamos o oceano. Caraca, meu. É verdade. Então, deixa uma mensagem para as pessoas. Eu acho que agora, nesse Setembro Amarelo, o mais importante é deixar uma mensagem, deixa a sua mensagem para o povo que está te vendo, está te ouvindo, está escutando. Deixa a sua mensagem, fique à vontade. Bom, então, eu diria que, primeiro, né, busque conhecer-se. Né? Esse momento de conhecimento pessoal, ele faz parte, né, de quem você é, mas especialmente de quem você pode vir a ser. Tenha a capacidade de pedir ajuda se você sentir essa necessidade de ajuda, mas também dê a oportunidade de ser ajuda para alguém. Se você não consegue perceber que você é capaz, a sua ajuda é em direcionar para quem possa ajudar. Você já ajudou muito, mas acolha, seja ouvido, esteja perto, oriente, direcione. Mas, antes de mais nada, permita-se ser você mesma, mas com o cuidado necessário para você. Nossa. Nossa. Para cuidar dos outros, precisa se cuidar, tá? Depois eu vou pegar o telefone dela, vou marcar um horário para mim, para você, entendeu? Distintos, assim, uma na segunda, outra na sexta, para ela poder ter um intervalo grande. É para desintoxicar. Detox da piscina. Muito obrigado pelo seu sim, obrigado por estar aqui partilhando com a gente a sua trajetória, a sua formação, a sua história. E assim, eu tenho certeza que é diferente.
Sim. É diferente quando você tem autoridade para falar disso, autoridade para falar de saúde mental, sabe? Estar aqui com uma psicóloga que só quer cuidar. Só quer cuidar. Não tem julgamento, não tem nada, só tem cuidado, né? Obrigado pelo seu... Eu não sei nem o que falar, porque assim, eu tô aqui pensando mesmo, gente, psicólogo sofre. A gente tem umas missões aí com esse Setembro Amarelo de sentar e ouvir todos os episódios calmamente com uma pastinha, meu bloquinho de folha que a Ana tá ali desenhando, pegar o bloquinho e anotar muita coisa, colocar em prática, né? Sim. Porque olha, a gente precisa. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Sigam a gente no YouTube, no Instagram, Spotify, TikTok, Facebook. Gente, das redes sociais que vai estar lá, sim, sabe? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso, curte, compartilha, divulgue. Povo da TV Real, aquele beijo pra nós, entendeu? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchauzinho! Tchau, tchau.